Gol anulado, para muitos mal anulado. Logo em seguida teve a expulsão do Leonardo no banco, uns minutos de acréscimos que para alguns também poderia ter sido mais. Qual que é a avaliação que você faz de tudo isso? Olha, hoje foi um jogo importante porque o Atlético mostrou algumas coisas que já é a cara da Série B, né? E dentro disso competiu mais, né? O Luizão fez uma boa partida. Acho que a gente achou um jogador ali com uma característica importante, tem um porte maior, né? Porque nosso time estava com uma estatura baixa. Porém, ele correu demais para todo mundo no primeiro tempo. No segundo tempo ele deu uma cansada, até no gol do Cuiabá ali, ele estava dentro da área, deu uma marcada um pouco frouxa. Depois foi coleção de erros, né? Que já está acontecendo há muito tempo. E dentro disso, a gente perdeu 2 pontos dentro de casa. Mas perdemos para um adversário que tem muita qualidade, é um dos fortes da Série B, né? Agora, o que mais me deixa chateado de tudo foi que saiu uma normativa que o VAR ia ser menos intervencionista. Então, que VAR é esse? O VAR só serve para atrapalhar. O VAR, aí vem um árbitro inseguro, ele já induz, né? Um árbitro inseguro, um árbitro que amarela todo mundo, não sabe levar o jogo. A arbitragem brasileira, infelizmente, a cada dia está deteriorando, piorando, né? A gente trabalha muito, investe muito, aí vem um cidadão desse aqui e não tem qualificação, induzido pelo VAR, porque se o cara abaixa a cabeça, ele está correndo, ele assumiu o risco, né? Então, abaixou a cabeça, nem pegou o pé, não foi uma jogada risco de pegar no rosto, grave, né? Um lance que nos prejudicou muito, né? Mas eu vi coisas boas. O Atlético já está começando a entender a competição. Se não marcar pra caramba. Agora, o lado ruim, nossa leitura hoje não foi boa, vinha sendo tudo perfeito. O Robert não era para ter saído, na minha concepção. Você vê que eu sou franco, gosto do Tecate, do trabalho dele. Robert não era para ter saído, era o jogador mais lúcido, técnico, tá jogando feliz, é craque. Porém, tem alguns jogadores nossos, como nosso time está sem confiança, tá um time que não dá conta se eles tocam a bola ali. Hoje foi na vontade, na raça, aí começou ganhando, foi positivo. Aí, infelizmente, hoje a leitura não foi boa, né? Eu vi que entrou bem, o Pote que entrou bem, com vontade, querendo. Eu tive uma conversa muito boa com ele, mostra que ele é um cara que tem caráter, vai ajudar, né? Mostra que o Martins é um bom jogador, né? E a gente tem condição de fazer uma Série B melhor. Nós vamos fazer um campeonato mais de recuperação, está no começo, não tem desespero, porém fica aqui para vários recados que aconteceu aqui hoje. Nós vamos ter que contratar um lateral esquerdo, porque está de maneira muito repetitiva os erros ali para aquele lado. O outro lateral que nós contratamos não consegue chegar na condição. Nós vamos ter que pensar nisso. Talvez mais um zagueiro, porque a nossa zaga ela está com muito problema de lesões, né? A gente precisa de saúde ali. O time que não toma gol, né? Pra você ver, eu vou falar, não deveria, mas eu falo que eu sou assim. O Vila. Então, um time muito equilibrado, que é um time muito consistente defensivamente. Então, quem tem esse perfil na Série B vai ter resultado, né? Então, eu saio daqui, principalmente, o maior recado: Atlético é time de jogar no campo do adversário. Quando a gente baixou a linha, chamou o adversário para ir para pertinho do seu gol, o time está meio sem confiança, né? Os caras tudo lutando, deu o que tinha, né? Mas tomamos o gol. Aí depois sai para jogar. Por que não joga antes? Por que não dá um passinho para frente? Coragem, futebol tem que ter coragem, futebol tem que ter ousadia, né? Acho até que a ideia foi boa do time que montou, porque nós sem confiança tem que povoar o meio mesmo. Mas aí teve uma grata surpresa que o Robert vai ser um jogador que vai nos ajudar muito. É um menino novo que o Atlético Mineiro contratou a peso de ouro, né? E o Cuca nos ajudou. O Cuca é um cara que eu respeito, e também para o Atlético Mineiro é importante a rodagem do menino, né? Então fica aqui os recados. O Atlético somente dentro de casa e até fora, ousadia traz
a condição de você buscar coisas grandes, né? Então é melhor você tentar jogar, ter profundidade. Nós temos elenco, os ajustes vão acontecer. Entrou aqui o menino lateral direito que tem potencial, é agudo, é rápido, daqui a pouco vai pegar ritmo, né? O que não pode é o que nós jogamos lá contra a Ferroviária, que ali foi piada, ali é desespero, é para brigar para não cair. Mas o torcedor viu aqui hoje, lutou pra caramba, com um time que vai brigar para subir, né? Competiu, ajustes, os recados que o jogo deu, porque nossa essência nós não podemos perder ela. Boa noite, Adson. Você falou um pouquinho sobre os jogadores que chegaram, né? O gol do Atlético, inclusive o segundo gol que foi invalidado, saiu de 3 jogadores recém-chegados, o Juan, o Ariel e o Federico, né? O Atlético acabou mostrando uma postura reativa. Você falou um pouquinho sobre a arbitragem, queria que você falasse especificamente sobre aquele lance, como que você viu, né, e o que esperar dessa equipe que tiveram essas mudanças com o Tencate para o restante do campeonato. Olha, o Tencate ele tem o desafio de acertar o time e poder escalar um time, né? Ele está tentando. Eu acho que hoje ele tentou algo diferente. Teve alguma peça ou outra ali que ainda não conseguiu dar o retorno que a gente espera, mas o time hoje lutou, competiu, foi aguerrido. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Porém, nós temos que tirar conceitos desse jogo, porque o campeonato ainda é longo, principalmente dentro de casa. A gente não pode baixar a linha daquele tanto ali, se omitir de jogar. Dá um passo para frente, joga no campo do adversário, tem qualidade para envolver, né? Então, acho que é isso que a gente tem que tirar de conceitos, né? E entender que hoje um árbitro inseguro, ele é de onde mesmo? Paraná, pensei até que era um nível melhor, né? Mas veio aqui, muita estrela, cartão demais. Hoje o juiz não segura ninguém no cartão. Ele segura na postura, na firmeza, né? Eu não vi nem lance para dar esse tanto de cartão, até para o adversário, mas o Atlético foi prejudicado hoje, na minha concepção. Foi prejudicado, principalmente por VAR, que mais atrapalha do que ajuda. Adson, como você mesmo acabou de afirmar, o Atlético hoje foi prejudicado. Você pretende fazer alguma coisa a respeito disso, tomar alguma medida? Dá para brigar contra o sistema, Adson? Eu vou brigar sempre. Eu vou brigar e vou posicionar. Eu tenho, por característica minha, de ter as posições, né? E o dia também que eu não acreditar também no futebol, nesse sistema, que logicamente tem coisas que eu não concordo, né? E outras coisas, eu vejo coisas positivas. O dia que eu também não acreditar, eu tenho que largar de mexer com isso e mexer com outra coisa. Eu acredito, eu acho que o maior problema é a capacidade do profissional e não a desonestidade, né? Então eu ainda tenho confiança, eu acredito. O problema nosso é que o nosso VAR, você já viu os áudios do VAR? É uma esculhambação, parece uma festa de heavy, aquelas coisas malucas aí. Não, lógico que tem gente que gosta desse som aí, um trem maluco, nego tudo gritando, esculhambando. Porra, cara, tinha que ter serenidade, calma, eles dando uma falação. Poxa, aquilo ali é casa de maluco, de louco, né? Então, eu acho que tem que qualificar muito. Infelizmente, acontece isso. O Atlético mereceu ganhar o jogo dentro da sua casa. O Cuiabá é uma boa equipe, teve boas chances, mas nós viemos de um momento de muita dificuldade. Time sem confiança, é um time que no emocional não é muito bom. Você viu aqui, ó, nós fomos comemorar o gol, o pessoal do Cuiabá começou a pitar o jogo, quase expulsou o juiz. Aí, cara, induz tudo, né? Então falta um pouquinho de experiência, de maturidade, mas eu vou ficar hoje com as coisas positivas. Eu acredito no Atlético. Nós vamos ajustar. Você pode ter certeza. Em 23 foi assim. Eu espero que seja um pouco melhor, que a gente possa recuperar. Vamos pensar no Amazonas. Vai ser um jogo duríssimo, difícil pela situação do Amazonas, mas eu tenho confiança que a gente vai ter uma condição de fazer um campeonato melhor. Qual medida que dá para tomar? Cara, eu vou reclamar, eu vou me posicionar, eu vou pedir explicações ao Sintra, que eu conheci lá num dia do Conselho Técnico. Cara, não tem lógica. Se o cara abaixou a cabeça, ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. Desde que o mundo é mundo, o futebol é assim, né? Infelizmente o VAR induziu o árbitro, que para mim foi ingênuo, né? Porque ele podia ter olhado lá e falar, não, eu tenho responsabilidade. Futebol é esporte de contato, de choque, que se o cara baixou a cabeça, ele assumiu o risco.
né? Então, acho que o Atlético foi prejudicado e, lamentavelmente, a gente sai aqui perdendo 2 pontos no momento que a gente precisava muito. A gente vem de derrota, a gente vem de uma sequência que não é tão boa. Watson, é importante perguntar a você sobre a questão do repasse. Parece que os clubes estão insatisfeitos, né, com o repasse do contrato da televisão. Outro dia o presidente do Vila chegou a dizer que chegou a procurar o Atlético. Queria saber de você se tem essa união das diretorias para exigir mais valores desses contratos, se o Goiás também está no meio. Cara, tá todo mundo. Nós fomos usados. Desde o começo, nós fomos usados para provar uma situação. Eu não vou nem falar de quem está na Série A, porque cada um com os seus problemas. Quem está na Série A é por méritos, né? Mas nós, da Série B, o contrato foi pífio, foi ruim, foi um campeonato. A gente fez um planejamento em cima de valores que eram dentro de uma expectativa, e depois não aconteceu nada, né? E taxa dali, taxa de transmissão, taxa de um monte de coisa. Quando você vê, e aí as contas, você não paga contas com boa vontade, você não paga contas com conversas, você paga conta com dinheiro. Então, infelizmente, muito abaixo, vai ser um ano de dificuldade, né? E a gente espera achar alternativas para superar tudo isso. Adson, agora há pouco você até falou o seguinte, que viu coisas boas, positivas, viu uma evolução em relação ao jogo contra a Ferroviária, mas em determinado momento, quando você falou daquele jogo lá, você falou assim, deu até medo de lutar contra o rebaixamento. 3 jogos sem vitória, vale destacar que são 2 fora de casa. Manda que recado esses 3 resultados sem vitória, mano? Hoje era um jogo divisor de águas, porque pelo elenco, nós fizemos reuniões ontem, muita cobrança, até demais, né? Eu sou muito claro e franco, né? Porque cada um é uma via de mão dupla, cada um tem que cumprir com a sua parte, né? E o Atlético hoje precisava jogar diferente. Então eu vi vontade, eu vi entrega, eu vi disposição, né? O Atlético, se tivesse com um pouquinho mais de confiança, de coragem, para jogar no campo do adversário, o Atlético não pode perder sua essência. Nós baixamos demais a linha, e aí uma hora ou outra a coisa não acontece. Aí deu uma afrouxada ali, o cara cruzou a bola, marcaram por fora, não marcaram por dentro, aí dói, né? Mas nós chamamos o adversário para cima. E fica aí esse conceito, é hora de ter cabeça fria, mas eu vou falar para você, eu confio no Atlético. Nós vamos ajustar, hoje eu gostei muito da postura do Luizão, que é um jogador que estava devendo para nós, mas hoje jogou bem, correu tanto que cansou um pouco aqui no segundo tempo, né? Mas traz uma luz, porque é um jogador com saúde, bom caráter e trabalhador. Encerrada a entrevista coletiva.